Bom, agora começou a gravar. Deixa eu entrar aqui no... Bom, Karina, eu recebi seu e-mail, tá, Karina? Eu vou te responder com calma depois, tá bom? Pessoal, lembrando que agora eu não estou mais vendo vocês, tá? Então, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, aí vocês me interrompam oralmente, tá bom? Deixa eu só encostar a janela aqui por causa do barulho. Bom, gente, então só para finalizar aquela última parte, ficou faltando a parte dos grupos de aves, né? Então vamos lá, pessoal. Olha só, botei esse esqueminha aqui. É um esqueminha bem didático, dificilmente vocês vão encontrar em algum livro um esqueminha montado assim. Então vamos lá. Ó. As aves, elas vão se separar em dois grupos principais, tá? Que seria a Paleognate, seria um grupo com características mais ancestrais, um grupo bem pequeno, e Neognate, tá bom? A gente vai voltando aqui para falar melhor. Então, gente, Paleognate abrangeria aí as aves não voadoras, aves grandes e não voadoras, né? A gente tem aqui o avestruz, a ema, o casuar, né? O kiwi, que é um pouco menor, né? E no outro grupo, Neognate, a gente teria aí todo o restante de aves, tá? É interessante vocês notarem, pessoal, interessante eu falar para vocês isso, na verdade, que Neognate é chamado também de aves carinatas. Lembrando que a carena é aquela, lembra aquela projeção do osso externo que a gente conversou na última aula, onde se insere os músculos, né, das asas? E esse grupo ele é chamado de carinata. Porém, tem uma tendência do pessoal separar essas aves em função justamente daquele externo em forma de quilha. Só que essa separação não funciona, tá, pessoal? Vocês vão ver que aqui dentro de Paleognate, vocês vão ter tipo avestruz, a ema, que não tem o externo na forma de quilha, mas vocês vão ter também exemplares que têm. Enquanto que também Neognate, embora sejam aves carinatas, vocês vão ver que poucos representantes aqui não vão ter aquela projeção do externo. Então, essa, na verdade, não é uma separação que dá para a gente fazer sem exceções, tá? Na verdade, a separação entre esses dois grupos, pessoal, é feita num osso, né, no osso da maxila superior, esse osso do céu da boca, tá? Então, o Paleognate teria esse chama de pálato, né? Num arranjo mais ancestral, parecido com os dos arcossauros basais que a gente viu na última aula. Tá? E Neognate, que seria todo o restante das aves, já teria um outro rearranjo, tá bom? Vou voltando aqui para facilitar, tá, gente? Ó. Então, Paleognate, que a gente vai ver melhor agora, ele vai se separar também em dois grandes grupos, tá? Que são as ratitas, que inclui aí o grupo do avestruz, da ema, do casuar, e os tinamiformes. Então, vamos lá. Aqui estão as Paleognates, todas não voadoras, tá? Então, a gente tem as ratitas aqui, né? O casuar, para quem não conhece, é uma ave lá que ocorre principalmente na Oceania, uma ave endêmica da Oceania, né? Inclusive, acho que é a ave mais agressiva, que tem uma ave bem perigosa, ela é bem territorialista, né? Pessoal que, quando tem ela no zoológico, tem todo um tratamento especial, que é uma ave bem agressiva, ela até lembra um pouco aqui um dinossauro, né, que a gente estava vendo na última aula. E esse grupo, pessoal, das ratitas, né, da ema, do avestruz, esse é um grupo que tem o externo sem quilha. Então, o externo ele é achatadinho, ele não tem aquela projeção, tá? Porém, pessoal, eles se separam do outro grupo de Paleognate justamente porque os tinamiformes incluem a perdiz, o inhambu, o macuco,
que não sei se alguém já teve a oportunidade, mas naquele caminho para a faculdade, na pista que a gente pega para ir para a faculdade, às vezes a gente consegue observar algum desses indivíduos ali. Então, esse grupo aqui, gente, ele tem um externo com quilha, tá? Embora, olha que interessante, né? A condição de voo na verdade, uma característica ancestral dentro das aves, né? Então, a característica ancestral é justamente o externo projetado, né, com a quilha. Só que esses animais aqui, evolutivamente, eles já perderam, né? São aves não voadoras, perderam essa projeção. Porém, os tinamiformes, embora eles não voem, eles ainda não perderam, mas a tendência é que, né, ao longo, evolutivamente, essa quilha vai diminuindo, visto que eles não têm necessidade, né, de uma área de inserção tão grande para os músculos, tá? Sim, gente, eu coloquei essa figura aqui só para mostrar para vocês o seguinte, uma coisa óbvia, na verdade. Os paleognates, né, que é um grupo bem pouco numeroso, né, representado por poucas espécies, eles também são bem restritos geograficamente, né? Se você pegar, por exemplo, a ema ela só vai ocorrer na América do Sul, da mesma forma que o casuar, o kiwi vai ocorrer só ali na Oceania, né? O avestruz está restrito à África e à Ásia. Isso muito tem a ver ao fato de eles não terem a capacidade de voo, né? E eu não sei se eu comentei com vocês, gente, mas o voo, né, eu acabei de comentar, ele foi perdido, né? Então, qual que é a teoria? A teoria é que algumas aves que viviam isoladas em ilhas, né? Ilhas essas que não tinham mamíferos predadores. Então, o voo não se tornava assim uma característica tão vantajosa. Então, essas aves começaram a investir no aumento de massa corporal, para ficarem mais grandes, né, mais fortes, e isso vai de contraponto com o voo, né, que a gente viu na última aula, que é justamente essa redução de peso, né, de massa corpórea. Então, a perda do voo teria ocorrido dessa forma, em grupos de aves vivendo em ilhas isoladas, na ausência de predadores, né? Então começaram a aumentar, ganhar em peso e perder a capacidade de voo. E aí elas acabam ficando restritas a certo visto, porque elas não têm essa capacidade de dispersão das aves que voam, tá? Gente, só para localizar de novo aqui. Então a gente acabou de ver Paleognata aqui e agora a gente vai para Neognata, tá? Neognata aí, separado em dois grandes grupos, né? A gente tem aqui o Galancerae, tá? Que vai, por sua vez, vai ser separado nos Galiformes, né? Que é um grupo bem familiar para vocês, na verdade, que seria a galinha, o pavão, codorna, peru, que são aves também que têm uma capacidade de voo reduzida, né? Então, muitas dessas daqui não voam ou têm voos curtos, né? Quando a gente pensa na galinha, por exemplo, né? Ela só faz voos breves, curtos, né? E do outro lado a gente teria os anseriformes, que é o grupo dos cisnes, dos patos e dos gansos. Essas aves já têm uma boa capacidade de voo, tá? E aí, gente, a gente teria as neoaves aqui embaixo, né? Então, as neoaves, gente, seria na verdade tudo tirando o que eu falei até agora, tá? Então, a gente seria o grande grupo aí dentro de aves, né? A gente teria a coruja, o mergulhão, o martim pescador, a águia, o flamingo aqui, enfim, todo o restante, tá, pessoal? E aí é interessante que quando a gente olha para neoaves, a gente vai ter uma grande ordem representada aí, que é a ordem dos passeriformes, tá? Que seria o grupo das aves canoras, ou seja, as aves que têm uma certa habilidade, ou uma grande habilidade para o canto. Tá? Então, dentro de neoaves, 60% das espécies vão pertencer à ordem Passeriformes. E aí eu chamo até a atenção aqui para vocês, pessoal, para os termos ave e pássaro, né? Então, pássaro é uma ave pertencente à ordem dos Passeriformes. Isso significa que todo pássaro é uma ave, né? Mas nem toda ave é um pássaro. Então, quando a gente se refere a pássaro, a gente está se referindo, na verdade,
as aves que pertencem a essa ordem, que são geralmente aves menores, né, de menor porte, e com grande habilidade para o canto, certo? E aí, pessoal, a gente termina essa primeira parte, que era a parte dos grupos, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem, prof. Tá bom, então. Então eu já vou para a próxima apresentação, eu interrompi aqui, vou entrar no próximo PowerPoint, tá bom? Vou ter que parar essa apresentação e vou carregar a próxima. Deixa eu carregar a mesma. Pronto, deu certo. Pronto, todo mundo vendo, né? Então vamos Sim. lá. Tá bom, gente. Olha só, pessoal, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais não, a gente vai ver a parte de biologia, tá? Então a gente vai ver a parte de reprodução, que considerando as aves, as tornam assim bem peculiares dentro de vertebrados, e da mesma forma a parte das migrações, tá? Que acabam estando bem relacionadas ao voo. Em seguida, a gente vai ver rapidamente essas duas partes são um pouquinho mais extensas. Em seguida, a gente vai ver tipos de voo e, caso dê tempo, não tem problema se não der, essa parte de adaptações morfológicas que incluem tipos diferentes de pés e de bicos, adaptados a diferentes modos de vida. Se a aula andar rápido, assim, a gente vê. Se ficar tomar muito tempo, não tem problema, essa parte a gente não vê, tá bom? Vamos lá, então, gente. Começando com reprodução, é interessante vocês notarem que todas as aves são ovíparas, né? Todas as aves colocam ovos. Quando a gente pega peixes, por exemplo, a grande maioria é ovípara, mas a gente tem, por exemplo, dentro de condrites, né, dos peixes cartilaginosos, várias espécies vivíparas, né? Inclusive espécies que têm até placenta, né? Uma placenta que não é homóloga à dos mamíferos, né? Uma estrutura análoga, mas que tem uma viviparidade placentária. Da mesma forma, se você pega anfíbios, se você pega répteis, você vai encontrar também diferentes modos de reprodução, embora sempre haja a hegemonia de um determinado modo. Mesmo mamíferos, pessoal, a grande maioria, né, vai 99% aí, são todos vivíparos, né? O embrião se desenvolve ali dentro do corpo da mãe. Porém, a gente tem o ornitorrinco ali, que é uma espécie que põe ovos. Quando a gente considera aves, todas as espécies são ovíparas, né? Então, todas as espécies colocam ovos, né? Talvez a justificativa para isso esteja relacionado com aquilo que a gente falou na última aula, né? A necessidade de redução de peso corporal para o voo, né? O ovo, ele carregar ali um embrião crescendo, né, dentro do corpo, talvez ia dificultar o voo. Porém, quando a gente observa, por exemplo, o mamífero voador, o morcego, ele é vivíparo também, né? Então, é uma coisa que fica meio na dúvida ali, né? A fecundação, gente, a fecundação é interna. Embora a maioria das aves não tenha um órgão copulador para inserir o esperma dentro da fêmea, né? Então, a maioria das espécies não tem pênis, né? Dentro de aves, quem vai ter pênis são as ratitas, que a gente acabou de ver, né? A ema, o avestruz, o casuar, os patos e os gansos. Todo o restante não tem pênis. Embora vocês devem pensar, nossa, mas eu vejo direto essa cena aqui, né?
que seria uma cena de acasalamento, onde a gente tem a impressão, na verdade, que o macho estaria inserindo o pênis, né? Mas, na verdade, o que ocorre é somente uma sobreposição das cloacas, né? Que é justamente essa estrutura final aqui do aparelho reprodutor, não só do reprodutor, como do urinário também, tá? Então, eles acabam desembocando numa saída em comum. Então, apenas tem uma sobreposição da estrutura do macho e da fêmea, e o macho consegue passar os espermatozoides para as fêmeas, tá? Outra característica interessante, mas que a gente também não só observa em aves, né? Por exemplo, nos condrictes também é bem comum, mas eles vão ter apenas os ovários e ovidutos esquerdos funcionais. Então, aqui tem um esquema de um aparelho reprodutor de uma ave, né? Então, aqui a gente teria o ovário, aqui o oviduto, né, coletando esses ovários, né? Inclusive aqui teria a região onde, né, vamos supor que o óvulo fosse fecundado aqui. Na verdade, as aves, a fecundação vai ocorrer aqui na parte superior do trato reprodutivo, tá? Elas têm, inclusive, a capacidade de armazenar o esperma. Então, às vezes, a copulação ocorre hoje, só que a fêmea não ovulou ainda, então ela ovula daqui, não sei, 2 semanas, esses óvulos podem ser fecundados ainda, porque eles armazenam esse esperma e ele fica viável durante um tempo que vai variar de espécie para espécie. E aí esse óvulo fecundado vai virar um ovo, né, na verdade, que vai descendo aqui o trato reprodutivo, e ele vai recebendo as camadas ali para a formação de um ovo, né? Aqui ele vai receber, inclusive, aqui vai ter as glândulas da casca, onde vai formar aquela casca, né? O ovo das aves é caracterizado por uma casca bem calcária, uma casca bem firme, né? E aqui, por onde ele sairia pela cloaca. Notem que a parte direita do aparelho reprodutor, ela é vestigial praticamente, né? E isso, novamente, pode ter relação com a diminuição de peso das aves, tá bom? Professor, Oi. não sei se você está utilizando o cursor, mas não apareceu o mouse. Gente, desculpa, verdade, a mesma coisa da aula passada. Deixa eu botar aqui no laser. Tá dando para ver agora? Agora foi. Tá. Então, ainda obrigado por ter avisado. Ó, gente, então os óvulos, né, estão aqui no ovário e a fecundação ocorre aqui em cima, tá? Estou repetindo porque vocês não estavam vendo, tá? E aqui, por exemplo, estaria um ovo aqui dentro, né, recebendo as camadas ali, né, inclusive a casca, né, para ele poder então ser liberado, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de reprodução, as aves exibem uma série de comportamentos reprodutivos bem peculiares, né? Então vamos começar falando das cores. Por exemplo, as cores são muito importantes reprodutivamente para as aves, né? Vocês vão ter várias espécies bem coloridas, né? Inclusive, isso é um dos motivos que muitas espécies são aprisionadas, né? Em função dessa beleza de cores, né? E uma coisa que vocês vão notar é que quem é mais colorido geralmente é o macho, embora a gente possa ter essa inversão, mas geralmente o macho ele é mais colorido que a fêmea, porque o macho justamente usa essa coloração como um atrativo para a fêmea, né? Na verdade, essa coloração mais intensa, vigorosa, ela acaba sendo muitas vezes relacionada a um sucesso adaptativo, um sucesso evolutivo, ou relacionado à saúde do macho, significa que aquele macho ele é saudável, né? Ele é mais forte, né? Então a cor acaba sendo relacionado com isso. Então as fêmeas muitas vezes elas vão acabar selecionando aqueles machos mais coloridos para se reproduzir. Por exemplo, o caso aqui do pavão, né? Quanto mais esses ocelos e quanto maior a cauda do pavão, maior o sucesso evolutivo do macho, tá? E é interessante, gente, que essas cores, né, essa exibição de cores, ela logicamente acaba vindo associada também com posturas e vocalizações, que seria o canto, né? Então vocês vão observar várias espécies, né, fazendo aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma ave do paraíso. Esse grupo de aves não ocorre aqui, ele é característico lá da Ásia, mas aqui você teria o macho, ele está com as asas abertas, né? Ele tem essas duas estruturas aqui
azuis e está fazendo uma exibição para a fêmea. Então é muito comum ter entre as aves o que a gente chama de leques ou arenas de exibição, onde os machos ficam se exibindo ali para as fêmeas e a fêmea escolhe, teoricamente, aquele que seria o maior, é o melhor doador de genes, né, para os filhos dela. A gente tem aqui também uma fragata exibindo, né, esse peito vermelho, né, tem todos esses cortejos, essas cortes. E isso também acaba sendo associado com o canto, né? Então, aquilo que eu falei no começo da aula, muitas aves cantam, né? Esse canto, ele não tem só a função reprodutiva, né? Às vezes tem a função de comunicação social, comunicação intraespecífica, chamado, o filhote chama a mãe, ou mesmo a função de repelir predadores, né? Mas a principal função acaba entrando dentro de reprodução, né? Uma forma de o macho atrair a fêmea, tá? Esses daqui são aves do paraíso também, gente. Eu coloquei porque elas são bem, assim, são bem diferentes, né? Bem coloridas, né? E isso tem a ver com comportamento reprodutivo, tá? O comportamento sexual. Pessoal, se quiserem perguntar, me perguntem, tá? Que eu estou ouvindo aqui, eu acho que é o chat, mas eu não estou vendo, tá? E aí, pessoal, entra também na parte de as aves terem um grande cuidado, investimento no cuidado parental com os filhotes, tá? Então, esse cuidado, ele se divide em dois, né? Você tem o cuidado pré-nascimento e o cuidado pós-nascimento. Então, uma coisa interessante são os ninhos, né? As aves costumam escolher locais e construir locais também, construir ninhos, em locais que ela acha que vai ser mais apropriado para o desenvolvimento dos filhotes. Isso varia muito dentro de aves, né? E a gente vai ter assim, vai ser muito abrangente, né? A gente tem, por exemplo, espécies que vão colocar o ovinho lá equilibrado em cima de um galho ou simplesmente num buraco do chão, desde espécies que vão construir estruturas assim bem complexas, né, para colocar seus ovos, né? Então aqui você tem um pardalzinho, né, com um ninho aqui no tronco de uma árvore, né? Você tem aqui o mergulhão, que ele acaba fazendo um ninho que fica boiando na superfície da água. Tem espécies que vão utilizar fendas ou vão construir fendas em paredes, né? Aqui um ninho do martim pescador que ele constrói na margem de um rio, tá? Aqui o ninho de um beija-flor. Os beija-flores eles costumam colher líquens, né, no ambiente e grudar tudo do lado do ninho, né? Olha só a preocupação dele com a ideia justamente de deixar talvez esse ninho mais camuflado no ambiente, tá? E aqui eu coloquei também, né? Você tem as aves de rapina costumam construir esses ninhos em regiões altas, né? Pouco acessíveis, né? Olha esse ninho, gente, que complexidade do ninho, né? Agora, assim, você pensar, é uma coisa extraordinária, você pensar que uma ave, né, ela constrói isso na verdade, ela não tem uma parte de aprendizado, mas ela já nasce sabendo fazer um ninho, né, não que ela nasce sabendo, mas quando chegar no período reprodutivo, ela vai saber como construir um ninho, e lógico que isso vai se aperfeiçoar com o tempo, né, com a vivência, com a experiência, ela vai construindo ninhos cada vez melhores, né? Mas você imaginar que as aves, elas têm os membros anteriores transformados em asas, né? Elas não conseguem fazer manipulação de objetos, né? Então, elas construírem uma estrutura dessa daqui, ou dessa daqui, somente utilizando o bico, é uma coisa extraordinária, né? Eu até desafio algum de vocês a tentar, talvez, fazer uma estrutura parecida com essa, com as mãos, né? Muitos acham que não vão conseguir, outros conseguirem, vai demorar bastante tempo, né? Então é um feito bem legal. As andorinhas, né, costumam construir ninhos, os andorinhos, desculpa, usando secreções da saliva, né? Inclusive, isso daqui acaba sendo uma iguaria lá na Ásia, né? Os chineses acabam se alimentando isso daqui, achando que tem propriedades afrodisíacas, tá? E aqui eu coloquei essa foto aqui para mostrar que não são todas as aves que constroem ninhos, tá? A gente tem algumas aves que são chamadas de parasitas. Um exemplo seria o cuco e também tem o chopin, né? Então essas aves, o que elas fazem? A fêmea fica de olho no ambiente e quando os pais não estão presentes no ninho, ela vai lá e deposita os ovos dela.
E não sei por qual motivo, na verdade, as outras mães ou os outros pais não identificam que é um ovo diferente, eles simplesmente chocam aquele ovo e o filhotinho nasce, mesmo sendo diferente dos outros filhotes, né, que é da espécie dela, ela continua alimentando até chegar num ponto bizarro, assim, que chega até a ser engraçado, né? Você vê o filhote, né, que é um filhote, na verdade, de cuco, que ele é bem maior do que os pais, que seriam de outra espécie, e o pai continua alimentando todos, muitas vezes esse cuco, ele até joga os outros filhotes ou os outros ovos para fora do ninho, monopoliza o ninho e ele continua sendo cuidado por outros pais, né? Então, são chamadas espécies parasitas de aves. A gente tem o cuco e a gente tem o chopin também. E aqui, pessoal, ainda dentro, né, do cuidado pré-nascimento, a gente tem a questão da incubação dos ovos, né? Então, as aves sendo animais vertebrados endotérmicos, né, que têm um controle da temperatura corporal, eles vão chocar os ovos, né? Vão deixar os ovos no ambiente mais quente para que o desenvolvimento possa ocorrer desses embriões, tá? É interessante vocês notarem que na época reprodutiva a gente observa essa placa de incubação aqui, que é justamente uma área de pele nua. Ela não é visível dessa forma aqui, provavelmente a pessoa que está segurando esse pássaro aqui, ou essa ave, né, ela está soprando e está afastando as plumas aqui, né? Por isso que fica visível. Mas se você pegar a ave, simplesmente, essa área vai estar coberta. E aí, pessoal, isso é interessante porque quando a gente considera justamente a pena como uma estrutura de isolamento térmico, a pena ela dificulta a perda de calor, né? Então, se a área tivesse coberta de pena, ia dificultar a passagem de calor da mãe ou do pai para o ovo, tá? Então, por isso que tem se forma essa placa de incubação no período de nidificação. E isso se forma por ação hormonal, tá? A gente vai ver um pouquinho isso melhor mais para frente. E é interessante que se torna também uma área que fica mais vascularizada, né? Tem um maior aporte de vasos sanguíneos, e muitas vezes ocorrem dobras de pele nessa região, de forma que a textura fique mais esponjosa também, tá? E aí, gente, o período de incubação, né, dos ovos, ele varia, lógico, vai variar entre as espécies, no mínimo de 10 até cerca de 80 dias, dependendo da espécie. E é legal que esse período de incubação, ele tem relação com o grau, teve um estudo que mostrou que tem uma relação com o grau de exposição à predação dos ovos. Então, se você tiver uma espécie que constrói ninhos, esses ninhos têm altas taxas de predação, provavelmente ela vai ter um período de incubação bem menor, mais rápido. Se você pegar, por exemplo, uma coruja, uma ave de rapina, né, que constrói, os ninhos são bem protegidos, pouco acessíveis a predadores, aí o período de incubação ele pode ser maior, tá? Professor, Oi? tem eles têm um momento específico para fazer o ninho, assim, logo depois da fecundação? Tem, tem. Vocês vão ver que a reprodução em aves... Desculpa, quem que perguntou? É a Milena. Então, Milena, vocês vão ver que a reprodução ela é altamente sazonal, Milena. Geralmente, ela vai ocorrer uma vez ao ano, né? E geralmente na primavera-verão, né? Sempre na primavera-verão. E isso vai ser um evento cíclico que ocorre anualmente. Geralmente, na grande maioria das espécies, vai ser todo ano, né? Em algumas espécies pode ser a cada 2 anos, mas aí vai ter sim um período do ano que, por ação hormonal, né? Eles conseguem, as aves vão detectar principalmente fotoperíodo, por exemplo, quando começa a chegar no final da primavera, início do verão, principalmente nas regiões onde a gente de maiores latitudes, onde as estações são melhor definidas, mas aqui também é possível a gente observar que no verão, né, na primavera, os dias começam a ficar mais longos. Então, essa maior exposição ao fotoperíodo é o gatilho para o sistema nervoso ser influenciar o sistema endócrino, e começa a produzir hormônios, então, que vão fazer. Tá bom, Milena? Não sei se esclareceu.
Sim, sim. Travou um pouquinho no final, mas eu entendi, sim. Tá. O Toshio colocou um negócio no chat, ele falou assim, ó, vi que os cucos conseguem produzir ovos semelhantes aos da vítima. Olha que interessante. Então, é, é uma adaptação a mais para confundir os pais, né? Para melhorar, então, essa adaptação dele, né? De enganar os pais, né? Que vão criar os ovos dele. Legal, interessante. Obrigado. E aí a gente vai falar um pouquinho melhor dessa parte de hormônio quando a gente entrar em migração. Aí vocês vão entender melhor. Tá bom, Milena? Tá certo, obrigada. Imagina. É, E aí, gente, entrando na parte agora do cuidado parental pós-nascimento, né? Então, os filhotinhos vão eclodir, vão sair do ovo ali, né? E, logicamente, né, as aves são um grupo muito diverso, a gente vai ter diferentes graus de cuidado parental, tá? De forma que, de maneira bem superficial, os filhotes, eles podem ser classificados em dois tipos, né? A gente teria o filhote altricial, né, que seria aquele filhotinho que ele nasce pelado, nasce sem plumas, nasce com o olhinho fechado, ele é totalmente dependente dos pais, ele não tem autonomia de movimento, né, ele fica ali caidinho no ninho. Esse seria um extremo. E o outro extremo seria o filhote precocial, o filhote precoce, que é, por exemplo, o pintinho, né, da galinha. Você vê que ele já nasce com uma plumagem, né, então ele já consegue termorregular, né, de certa forma, se manter mais aquecido, já nasce com uma certa independência, né, os olhos abertos, já consegue ficar em pé. O filhotinho de pato, você vê que ele nasce, a mãe sai andando, eles já saem atrás. Então a gente tem dois extremos. Lógico que como a gente não está falando de matemática, a gente está falando de biologia, vai ter toda uma gradação aí, né? Então você vai ter desde aquele filhotinho que nasce, né, o super altricial aqui, que logicamente é aquele filhote que vai exigir maior cuidado parental, desde o filhote que seria o super precoce, né? E aí, no caso, tem até uma espécie, mas só tem uma. Geralmente, os precoces, eles já nascem com a capacidade de andar, né? Mas tem uma espécie que é de uma família lá da Austrália, eu até anotei o nome aqui, Megapodídeos, né? Um grupo de aves da Austrália, que nessa espécie, o filhote nasce e já consegue sair voando. Então, seria o extremo ali de independência. Embora os pais alimentem esse filhote durante um curto período ainda, né, ainda tem um cuidado parental, mas eles nascem praticamente independentes, tá? Essa tabelinha aqui, ela mostra justamente essa gradação, né? Então, você tem aqui o altricial, aí o semi-altricial, dividido em aqueles que nascem com os olhos fechados e que nascem com os olhos abertos, né? Aí o semi-precocial, né? Então, olho aberto, já coberto por plúmulas, capaz de andar. E aí tem toda uma gradação aqui, né? Dentro dos precoces, vocês vão ter aqueles por exemplo, os mergulhões e as saracuras, onde o filhotinho ele segue o pai, mas ele continua recebendo alimento dos pais, né? Aí depois você teria outro grau, né? Os filhotinhos seguem os pais e o pai só indica onde está o alimento. Por exemplo, a galinha lá, ela vai dar uma ciscada no chão, sai e o pintinho se alimenta. E aí vai aumentando, né? Tem aqueles que já encontram o próprio alimento e tem esses aqui que já nascem voando, tá? Que deixam o ninho após 1 ou 2 dias. Então, ele nasceu, depois de 1, 2 dias, ele já deixa o ninho. Tá? Então, lógico, você vê que o cuidado parental ele é muito importante dentro de aves, ele é fundamental, né? A gente tem grupos que praticamente não têm cuidado parental, né? Várias espécies de anfíbios, de aves, e aqui se torna muito importante, né? Lembrando que mamíferos também têm grande investimento no cuidado parental também. E aí, pessoal, sistemas de acasalamento é uma parte bem interessante. Dentro do reino animal, a gente tem a monogamia e a poligamia, né? Então, a monogamia é quando é o estabelecimento de pares, né, de casais. Lógico que isso também tem uma grande variedade, né? Tem casais que se estabelecem somente para a época reprodutiva, por exemplo, e vão ter casais que se formam para uma vida inteira. E a poligamia é quando ou você tem uma fêmea acasalando com vários machos ou um macho com várias fêmeas. E é interessante, gente, quando a gente olha o reino animal,
vamos ficar dentro de vertebrados, vocês vão observar que a monogamia, ela é rara. Assim, é muito pouco comum a monogamia. Porém, quando a gente olha para aves, vocês vão observar que 90% das espécies de aves são monogâmicas, né? Que é uma coisa bem interessante, né? Por que somente aves, né? Se a gente considera, por exemplo, os mamíferos, né, o ser humano, né, ele tem uma tendência à monogamia, né, ou não, não sei, mas quando a gente olha ali o casal de mamífero, você percebe que o fato de o mamífero ter glândulas mamárias, né, a fêmea ter as glândulas mamárias, né, e esse cuidado parental inicial está muito relacionado a, ao filhotinho ficar ingerindo leite materno, né, o cuidado fica muito atrelado à fêmea, né? Quando a gente olha para as aves, vocês vão observar que eu acabei de falar ali a questão do cuidado parental, e para as aves esse cuidado ele é muito intensivo e eficiente. E isso diminui muito, gente, muito mesmo a taxa de predação dos filhotes de aves. Só que para isso, eles evitam ao máximo deixar o ninho sozinho, porque o ninho sozinho ele fica muito exposto a predadores, né? Então, o que acontece? Geralmente, a mãe ou o pai, geralmente a mãe fica no ninho, cuidando dos filhotes, e o pai vai sair para buscar alimento. Muitas vezes isso se inverte, dependendo da espécie. Mas o fato de uma mãe estar no ninho e o pai buscando alimento ocupa tanto tempo do casal que eles não conseguem estabelecer relações com com representantes do outro sexo, tá? Então, por isso que a monogamia ela acaba sendo bastante presente dentro de aves, né? A explicação ecológica para isso é justamente esse cuidado parental intensivo que envolve tanto o macho como a fêmea, tá? E considerando aves, embora a maioria seja monogâmica, a maioria também é uma monogamia sazonal, tá? Então, a maioria, o casal se estabelece na época reprodutiva e depois se desfaz, embora a gente tenha várias espécies que o casal permanece ao longo da vida inteira, por exemplo, os cisnes. Porém, gente, quando os estudos moleculares, né, se tornaram mais acessíveis e o pessoal começou a, a estudar os filhotes, né, a genética dos filhotes, comparar com os pais, eles observaram que, embora a monogamia seja bem presente, não significa que existe fidelidade, né? Então, o que eles observaram? Eles observaram que os ninhos, eles apresentavam 30% até mais, tem estudos que indicam 40%, ou seja, quase metade dos filhotes não eram de um dos pais. Então, embora os casais se estabeleçam, existe uma alta taxa de infidelidade também. E isso, gente, é explicado porque acaba tendo uma vantagem evolutiva, né? Se você pegar, por exemplo, o macho que está, vamos supor, traindo a fêmea, né? Está se relacionando com outras fêmeas, ele vai aumentar o número de filhotes, né? Ele não vai ter só o ovo daquele ninho, ele vai ter ovos em outros ninhos, então ele vai ter mais filhotes. Esses ovos que estão em outros ninhos vão receber o cuidado de outros pais, né? E outra coisa interessante também é que se ele coloca ovos só em um ninho, se os ovos deles estão só em um ninho, e esse ninho for destruído ou for predado, ele perde todos os descendentes. Agora, se ele tem ovos em outros ninhos, né, isso também faz com que ele fique menos vulnerável, né, a... Nossa, gente, fugiu a palavra. Enfim, ele não fique tão... não perca tanto, né, não perca todos os seus descendentes. E para a fêmea também tem uma vantagem evolutiva, né, porque a fêmea, na verdade, ela acasalando com outros machos, ela aumenta a variedade genética dos seus filhotes. Isso vocês já devem saber, né? É muito importante evolutivamente, né? Quanto maior a variabilidade genética, melhor. Muitas vezes ela escolhe um macho que tem ali as características de ser um macho forte, né? As características primárias que ela leva em conta, né? E ela acasala com aquele macho, mas depois, em um segundo momento, ela acasala com outro macho que tem características secundárias importantes, ela consegue agregar essas características aos seus filhotes também. Tá? Então, para a fêmea acaba sendo importante também,
E para a espécie como um todo, isso acaba sendo vantajoso. Por isso que acabou se estabelecendo também a infidelidade. E temos também, né, eu falei que 90% das espécies são monogâmicas, então 10% são poligâmicas, né? Então a gente tem, por exemplo, quando o macho ele se acasala com várias, um macho se acasala com várias fêmeas, a gente tem a poliginia. E quando uma fêmea ela se acasala com vários machos, a gente tem a poliandria, tá? Então em cerca de 10% das espécies vão apresentar principalmente a poliginia. A poliandria ela é mais rara ainda. Tá? Então aqui eu botei o tetraz, né? Onde um macho ele se acasala com várias fêmeas. É interessante que nas espécies, as espécies que apresentam poliginia, o macho, olha só que interessante, pessoal, ele não participa do cuidado parental em nenhum momento. Então ele só está focado em se reproduzir, mas ele não são espécies que não só a fêmea cuida dos filhotes, tá? E nessas espécies, o que acontece? Geralmente tem disputas por territórios, né? A poliginia está muito relacionada a espécies onde o ambiente ele é heterogêneo em relação à disponibilidade de recursos. Ou seja, você vai ter áreas onde você vai encontrar mais alimentos ou mais áreas de nidificação. E os machos, eles disputam essas áreas. E as fêmeas, elas vão escolher a área que seria mais interessante. Como a área melhor, cada área vai ficar com o macho e vai ter aquele macho que vai estar com a área melhor, a tendência é que essas fêmeas vão se reproduzir com esse macho, né, justamente pela área. Por isso que esse macho acaba se reproduzindo com mais fêmeas. E aí, evolutivamente, né, lógico que inconscientemente é pesado, né, se naquele momento é interessante para ela, é mais interessante ela se reproduzir, né, vai trazer mais vantagem para ela se reproduzir com um macho numa área melhor, ou talvez com outro, com uma área um pouco menos abundante ou menos rica, né? Mas que ela não vai ter tanta água ali junto com ela, tá? E tem também aquela poliginia onde o recurso, na verdade, não faz diferença, que seria só questão de hierarquia mesmo. Ou seja, os machos disputam, se estabelece uma hierarquia, né? E aí as fêmeas geralmente vão escolher aquele macho mais forte, que teoricamente teria os melhores genes para passarem para os filhotes. Tá? A poliandria, gente, ela é bem rara, mas ela ocorre, por exemplo, na espécie do maçarico pintado. Então, aqui a fêmea ela é casada com vários machos. Um sistema um pouco parecido. Os machos, na verdade, vão ter diferentes áreas, mas não tem nada a ver com hierarquia, ele só escolhe uma área ali. E a fêmea ela vai passando de área em área e vai copulando. Com cada macho que ela copula, ela vai no ninho, e coloca 3 ovos. Depois que ela colocou 3 ovos, ela passa para a próxima área. Tá? E esse tipo de sistema, a poliandria, vai ocorrer principalmente em espécies onde os ovos têm uma taxa de predação muito alta. Tá? Então, os machos vão ficar ali no ninho e ela só vai andando e copulando com o maior número de machos possíveis. Dúvidas até aqui, gente? Tranquilo? Tudo certo. Tá bom. Aí a gente entra na parte de migrações, gente. A parte de migração, lógico que não é restrita a aves, né? A gente tem várias espécies, né? Não só de vertebrados, mas de invertebrados, também insetos que migram. Né? O que seriam as migrações? As migrações seriam o deslocamento, né, de indivíduos, né, da mesma espécie, deslocamentos sazonais e cíclicos, ou seja, deslocamentos que vão ocorrer num determinado período do ano e vão se repetindo, né? Ou uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. Tá? Isso seriam as migrações. Porém, quando a gente observa os outros grupos, vocês vão ver que as espécies migratórias são poucas, né? Comparada às aves. Quando a gente pega a classe das aves, quase metade, né, ou cerca de metade das espécies migram. Então, é uma característica bem peculiar das aves. Né? E isso, gente, logicamente está atrelado a essa independência de deslocamento geográfico que o voo propicia a esse grupo. Tá? As migrações, elas vão
variar das mais diversas formas, tá, pessoal? Mas tem uma tendência de migração, na verdade, a maioria das espécies migratórias, elas estão localizadas no hemisfério norte, tá? Em latitudes um pouco mais elevadas. E a tendência de migração vai ser justamente nesse sentido latitudinal, então norte-sul. E qual que seria o padrão, pessoal? Coloquei essa figura aqui de duas espécies migratórias. O padrão é o seguinte: essas espécies estão aqui no hemisfério norte, né? E quando começa a chegar o inverno, né, que em maiores latitudes é um inverno bem rigoroso, né, onde você vai ter uma escassez de recursos alimentares, vai ter um estresse térmico muito grande. Então, essas espécies, para evitar esse período, geralmente elas migram para o hemisfério sul, não necessariamente para o hemisfério sul. A tendência de migração é para latitudes menores, tá? E aí, nas latitudes menores, e se for o caso no hemisfério sul, lembrando que as estações são invertidas, né? Quando é inverno no norte, no hemisfério norte vai ser verão no sul, elas vão, nesse caso aqui, encontrar o verão aqui no hemisfério sul, né? Então elas vão passar todo o inverno boreal, ou seja, o inverno da região norte, no hemisfério sul. Quando começar a chegar o inverno aqui e começar o verão no norte, elas vão voltar para o hemisfério norte. Para quê? Para se reproduzir, para o período reprodutivo. Então, às vezes, muitas pessoas acham que, na verdade, as aves voam nesse padrão aqui para o sul para se reproduzir, quando não. Elas voam para o sul só para passar o inverno do norte, mas a reprodução vai ocorrer no hemisfério norte. Aí vocês podem perguntar, mas por quê? Considerando que essa área onde elas vão ficar são áreas de maior latitude e que as estações são bem definidas, quando você chega numa estação de verão, você vai ter bastante alimento em abundância. Não que você não vai ter aqui no sul, mas pense no seguinte: aqui nessas regiões de menor latitude, né, você já tem espécies, a diversidade de espécies é maior. Então, vocês têm várias espécies que estão ali o ano inteiro. Então, mesmo no verão, a diversidade é maior, então vai ter muitas espécies, a competição por alimentos vai ser maior. Se você pegar uma região de maior latitude, não tem muita, a diversidade já é menor. Então, quando chega no verão e aumenta a abundância de recursos, você não tem praticamente competição. Lógico que tem competição, mas é menor do que nas regiões de menores latitudes. Então, por isso que elas preferem se reproduzir nesse período do ano em latitudes maiores, tá? Justamente para ter, né, mais alimento disponível para os filhotes, né? A temperatura vai estar boa também, e os dias vão estar mais longos, né? Os dias vão estar mais longos e ela vai ter maior período ao longo do dia para forragear e conseguir alimento, certo? E aí, só para mostrar aqui, eu coloquei a quilometragem, gente, o Triste-Pia, né? Ele migra, olha só, uma viagem dessa daqui é 23 mil quilômetros, né? Então, você vê que é um feito gigantesco, uma ave que é pequena, né? Praticamente no tamanho de um pardal. Então, todo ano ela viajar 23 mil quilômetros para ir, depois 23 para voltar, né? Então, são distâncias muito grandes. Esse daqui, pessoal, vai ser o padrão geral de migração, tá? Das aves. Esse slide aqui, eu botei um caso específico, que é da andorinha do Ártico, ou 30 réis do Ártico, que é uma espécie, né, que ela nidifica no Polo Norte, né, que é essa área em vermelho aqui. Então, ela se reproduz no Polo Norte. Só que quando entra o inverno aqui, ela migra lá para a Antártida. Então, olha só a migração que ela faz todo ano, né? 20 quilômetros, né, de migração para ir, depois 20 para voltar, né? Pra você ver o quanto... E uma ave pequena, do tamanho de um pombo, mais ou menos, tá? E, gente, lógico que aquilo lá é um padrão, mas a gente vai encontrar os mais diversos... as mais diversas rotas de migração, tá? De tipos de migrações. A gente tem migração que vai ser longitudinal, por exemplo, né? As aves vão migrar no sentido longitudinal, não latitudinal. Você vão ter espécies que vão migrar, por exemplo, considerando a altitude, que vão migrar de regiões mais baixas para regiões mais altas. E aí, eu coloquei também aqui essa espécie, o fuzelo, que é um maçarico também, que ele faz uma migração
do Alasca, ó, vamos localizar aqui mais ou menos. A Austrália está aqui, né? O Alasca estaria aqui em cima, né? A Ásia aqui estaria as Américas, né? Então, o Alasca estaria aqui, né? Na porção leste da América do Norte ali. Ela migra, gente, 11 quilômetros, né? Então, do Alasca para Nova Zelândia. Só que ela faz isso, gente, sem nenhuma parada. Então, ela vai 9 dias batido, voando. Já foi registradas velocidades de até 90 km por hora, sem parar, sem se alimentar, apostando somente na reserva de gordura. Tá? Então, vocês verem como o voo ele ajudou nesse sucesso evolutivo, né, e permitiu essas espécies fazerem esse tipo de coisa, né? Essas grandes migrações, né, conseguirem escolher os ambientes, os hábitats que elas acham que são os ideais para a reprodução, os hábitats que são os ideais para a alimentação. Elas não precisam ficar restritas ali em certa porção do globo e sofrer com períodos mais escassos, né? E aí, gente, lógico que tem muitas espécies elas param para se alimentar durante a migração, são migrações mais longas, tá? Tem espécies que vão migrar durante o dia e se alimentar à noite, tem espécies que vão migrar durante a noite e se alimentar durante o dia. Então, a gente vai ter os mais diversos padrões, embora tenha um padrão que seja dominante. Sim, pessoal, aí eu coloquei esse slide aqui só para mostrar para vocês que um outro padrão, né, que foge daquele hemisfério norte para o hemisfério sul, né, que seria da tesourinha. E eu coloquei essa espécie porque justamente, não sei se vocês já se deram conta, não sei se vocês já viram a tesourinha aqui na nossa região, e se viram, talvez vocês não tenham percebido, mas ela ocorre somente numa época específica do ano, que é de setembro a dezembro, setembro ou ao máximo janeiro, né? Que é justamente o período que ela vem se reproduzir aqui na região sudeste, sul do Brasil, até o norte da Argentina. Então, de setembro a dezembro, ela fica aqui na região, né? Agora, no final do ano, eu vi essa espécie aqui, não sei se alguém viu também, né? Ela é bem característica por causa desse rabo grande, né? A forma de voo dela. E aí ela se reproduz e quando chega dezembro, janeiro, ela migra ali para a Amazônia, para a região norte da América do Sul, né? Então, a região onde ela vai ficar em repouso reprodutivo, ali ficar se alimentando. Quando chegar em julho, ela começa a migração de volta aqui para a nossa região, tá? E aí, Milena, entrando naquela parte lá das épocas, né? Eu falei que isso está muito relacionado à questão hormonal. E a questão hormonal, o gatilho para a liberação de certos hormônios é justamente o fotoperíodo. Então, você imagina uma espécie que está lá no hemisfério norte, e aí entre o outono e o inverno, né, os dias começam a ficar mais curtos, a ave percebe isso é um gatilho para ela começar a liberar hormônios, né, hormônios que vão fazer com que ela comece a acumular gordura no corpo, né, tem espécie que vai acumular 10 vezes mais gordura, né, justamente um preparo para essas migrações. Vai começar a ocorrer um desenvolvimento das gônadas, vai começar a ocorrer a formação da placa, aquela placa de incubação, isso tudo por ação hormonal e com gatilho ambiental, que seria justamente o comprimento de luz, né, de exposição de luz ao longo do dia, tá? E outra coisa interessante que seria como que essas aves se orientam, né? Como que aqueles pombos correios, né? Como que eles sabem como voltar para casa, né? Depois de viajar longas distâncias? Como que aquela andorinha do Ártico, como que ela sai lá do Polo Norte e ela não se perde no caminho, né? Primeira coisa, gente, essa habilidade para orientação é uma habilidade instintiva, então, de certa forma, isso já nasce com a ave, tá? Mas não significa que ela não aprimore isso, né? Que ela não melhore essa habilidade ao longo da vida. E, de fato, ela vai aprendendo também com os mais velhos, mas ela já nasce com uma capacidade inata, tá? E as aves, na verdade, elas vão usar várias táticas de orientação, né? Por exemplo, elas podem usar marcos geográficos, pode utilizar determinado rio
ou seguir a linha de costa, né? Ou guardar cadeias de montanhas que elas vão usar como marcos, né? Durante essa migração. E isso, notem que ela vai aprender no primeiro momento, de certa forma, ela vai aprender no primeiro momento. Quando ela migrar com as mais velhas, ela vai observando e aquilo fica registrado. Na hora de voltar, ela vai lembrar. Lembrando também que é uma migração em grupo, né? Então, um acaba ajudando o outro, né? As mais velhas sempre já são mais experientes, né? Já sabem o caminho. Tem a orientação também pelo campo magnético da Terra, né? A gente tem o polo sul, polo norte, né? Então, tem elétrons sendo enviados de um polo para o outro, as aves conseguem detectar isso e usam isso para migrar. Orientação pelo Sol, gente, pelas estrelas, né? Tem a estrela polar, né? Onde todas as constelações giram em torno daquela estrela, então as aves usam muito essa questão da estrela polar ao longo da noite para poder se orientar. Usam o Sol para se orientar ao longo do dia, e é muito interessante porque o Sol, ele vai mudando de posição, né? No céu. A gente fala que o Sol está mudando de posição, mas na verdade é a Terra que está girando, né? Mas o Sol ele vai mudando de posição e a ave, para ela conseguir usar o Sol para se orientar, ela precisa saber que horas são. E é impressionante, elas têm um relógio interno altamente preciso. Então elas sabem que horas são e que o Sol, para ele estar naquela posição, é determinada hora. E elas usam o Sol para se locomover. Tem estudos que indicam que elas usam luz ultravioleta, né? Podem usar luz ultravioleta para se orientar também. Sons de baixa frequência que não são perceptíveis aos seres humanos. Por exemplo, o vento passando por uma cadeia de montanha vai gerar sons de baixa frequência que elas podem usar para se orientar. Mesmo ondas do mar podem gerar esses sons, tá? Odores também, tem regiões que têm odores característicos, tá? E o legal é que, assim, ela não depende só de uma dessas estratégias, né? Na verdade, tem uma hierarquia, né? Nem todas têm todas, né? Mas geralmente elas têm mais que uma. Por exemplo, uma ave que vai estar viajando à noite, ela não vai estar usando o sol, né? E aí ela pode mudar para utilizar o campo magnético. Então, conforme a necessidade, né? A conveniência, ela vai usar uma habilidade ou outra, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo bem. Dúvidas? Tá cansativo? Tá dando para acompanhar? Tá bem tranquilo. Tá bom, então. E aí, gente, na verdade andou rápido, então vai dar para mim dar outra parte para vocês, tá? Vamos lá, então vamos para a parte de adaptações morfológicas. Primeiro falar um pouquinho do voo, que a gente falou bastante na última aula, né? Um voo bem característico das aves é esse voo batido, né? Que é esse voo onde a ave ela bate bastante as asas, né? Ela não fica muito planando, ela fica batendo para se deslocar. E o voo, gente, ele tem que fazer duas coisas, na verdade, né? Uma é fazer com que a ave ela suba, né? Ela ascenda na coluna de ar. E a outra é fazer com que ela vá para frente. Na última aula, a gente falou um pouquinho de pena e a gente falou das remiges. As remiges que seriam as penas de voo, né? A gente teria na cauda e teria nas asas. Na asa, a gente teria as remiges primárias, que são as que estão associadas como se fosse a mão das aves, nessa parte aqui, e as remiges secundárias, que estariam relacionadas aqui ao braço e antebraço. Então vamos pensar o seguinte, gente, para a ave subir, né, que é quando ela bate as asas, para ela subir na coluna de ar, as principais remiges serão as secundárias, né? E quando ela quer ir para frente, né, são as primárias, porque pensa que ela faz esse movimento aqui, ela bate, mas quando ela leva as asas um pouquinho para frente e volta. Imagine um mesmo movimento quando vocês estão nadando, né? Vocês têm que levar o braço para frente e dar uma puxada para trás para vocês se locomoverem para frente, né? Então, isso vai ser feito pelas remiges primárias. E aí, quando a gente compara o esqueleto das asas das aves, né, que são homólogos ao nosso, né, aos nossos, a gente teria aqui o braço, né, aqui o antebraço e aqui por fim o que seria a mão das aves, né? Notem que as aves que têm esse voo batido, né, esse voo
propulsão, bastante propulsão, elas vão ter os ossos da mão bem mais desenvolvidos do que os ossos do antebraço, por exemplo, tá? E é um voo característico aí, tem aqui o pato, né, do papagaio, da pomba, tá? E aí, quando a gente vai para o segundo tipo de voo, que é aquele voo planado, né, por exemplo, o urubu, às vezes você vê, ele não bate muitas asas, né, ele fica ali planando, né? As espécies que se utilizam desse tipo de voo, elas usam muito essas correntes de convecção, né? Tanto marinhas como terrestres, né? O Sol ele vai aquecendo a superfície da Terra ou a superfície da água. Isso e aí essa superfície começa a liberar esse calor ele vai aquecer os gases que estão logo acima, esse gás vai se tornar menos denso, vai se tornar mais quente, vai subir, isso vão criar correntes de convecção, né? E as aves se utilizam muito dessas correntes de convecção para ficar planando ali, né? Para esse voo planado. Quando a gente considera o voo planado, vocês vão ver que as espécies vão ter uma mão menor e os ossos do antebraço e braço mais alongados, justamente porque durante o planeio ali, né, as principais estruturas utilizadas vão ser as remiges, que estão no antebraço e no braço, tá? E por fim, gente, a gente teria o voo pairado, né, que é um voo bem peculiar, né, que é aquele voo do beija-flor, que ele consegue ficar parado no ar, né? Não é restrito ao beija-flor, a gente tem outras espécies também que fazem esse tipo de voo planado. E aí notem que nesses GIFs aqui, ele faz um movimento em forma de 8, né? De forma que aquele empuxo que eu falei para vocês no voo batido, que a ave empurra o ar para trás e vai para frente, ele faz isso, só que quando ele volta, ele faz isso também para trás. Então ele consegue ficar parado aqui no ar, né? Que seria o voo pairado. Nessa espécie, nesse grupo de espécies que fazem o voo pairado, as remiges primárias também vão ser bem desenvolvidas. Consequentemente, os ossos da mão também vão ser mais desenvolvidos do que nas espécies planadoras, tá? Eu tinha colocado porque eu achei que ia terminar antes, acho que hoje foi meio rápido, então eu vou falar um pouquinho dos tipos de pés, bem rapidamente, gente. Todo mundo já viu uma ave dormindo, né? Não sei se ninguém nunca se perguntou como que ela não cai do galho onde ela está segurando. Na verdade, as aves desenvolveram um sistema de trava, né? Quando considerando os músculos e os tendões da perna. Então, quando uma ave, ela, tá vendo que essa ave ela está se empoleirando aqui, quando ocorre, ela dobra, o que seria na verdade aqui são os membros posteriores, seria o nosso tornozelo ali. Quando ela dobra o tornozelo, esses tendões são puxados pelos músculos e eles travam, né, no poleiro. Então, eles travam de uma forma passiva. Ela não está gastando energia para ficar ali, ela não precisa ficar fazendo força para segurar. Simplesmente trava. Por isso que elas conseguem dormir, assim, sem cair, né, e sem gastar energia. É um sistema muito parecido com os dos morcegos também, porque os morcegos, eles costumam dormir de ponta cabeça, né? E aí é o mesmo esquema. Quando eles apoiam lá a pontinha do dedo no lugar onde eles vão se prender, trava. E aí eles não gastam energia, eles ficam ali, ninguém arranca eles dali. Só na hora que eles descontraírem os músculos, né? Eles fizerem uma força, na verdade, para descontrair, tá? E a gente vai ter diferentes tipos de pés relacionados a diferentes modos de locomoção, hábitos de vida e forrageamento, tá? Coloquei aqui um pé de uma águia, né? Então, vocês veem aqui as garras bem desenvolvidas. Inclusive, aqui também funciona esse sistema de trava que eu acabei de falar. Então, imagina a águia, quando ela vai caçar, ela vai pegar um mamífero ali. Quando ela bate os pés, automaticamente isso vai travar. Então, isso já ajuda muitas vezes, a matar a presa, tá? E aqui eu coloquei
pés de espécies corredoras, né? Note que são pés mais fortes, né? Você vai ter uma tendência à redução no número dos artelhos. Você vê aqui o pé característico de uma ave, ela vai ter geralmente 3 artelhos para frente e um para trás. Né? Note que no caso aqui é um pé de avestruz e aqui um pé de ema. O avestruz ele vai ter só 2 artelhos para frente, nenhum para trás, e a ema 3 para frente. Isso tem muito a ver com o modo de vida, de locomoção, na verdade, que é cursorial, e essas aves, na verdade, correm, né? Se você reparar as aves, no geral, a gente está falando aqui de ratitas, né? As ratitas correm, mas as outras aves, ou elas andam, ou elas pulam, né? Agora, correr seria mais aqui o grupo das ratitas, e aí eles têm essas adaptações para isso, tá? Aqui é um pé zigodátilo, onde você tem os 2 artélios para frente e 2 para trás. Isso ocorre principalmente em espécies que escalam, né? Por exemplo, o pica-pau ele vai ter esse tipo de pé, isso vai ajudar ele a ficar, né, numa posição vertical. Tá? O pica-pau ele acaba usando a cauda também para ajudar nesse suporte, então ele vai ter uma cauda onde você vai ter uma extensão da coluna vertebral ali, uma espécie de cauda óssea mesmo, né, se formando, que vai ajudar no suporte na árvore. A gente vai ter as aves aquáticas, né, então você tem aqui pé de um pato com essas membranas interdigitais, lembrando que nas aves aquáticas, quando elas estão na água, a movimentação vai se dar pelo batimento dos pés, então vão ter essas membranas, né? Aqui a do mergulhão, note que a do mergulhão é diferente, né? Você vai ter uma membrana aqui meio que independente associada a cada dedo, né? E aí, pessoal, considerando as aves aquáticas, a gente não pode esquecer do pinguim, né? Porque a gente vai ter também novamente uma gradação. Você vai ter aves aquáticas que voam e ficam ali na superfície da água, voam, ficam na superfície. Isso seria um grau, um nível, né? O outro nível seriam aves aquáticas, por exemplo, igual ao mergulhão, que consegue voar, consegue ficar na superfície da água, mas consegue também mergulhar. Só que o mergulhão, quando ele mergulha, ele só está usando os membros posteriores para se locomover na água. E a gente teria um terceiro grupo, que seria lá o nível herd, em relação à água, que seriam os pinguins, por exemplo. Só que eles já não conseguem, perderam a habilidade do voo, porém, quando eles estão mergulhando, eles usam também, principalmente, os membros anteriores. Então, os pinguins, eles nadam na água, né? Eles usam os membros anteriores para nadar mesmo, que é bem parecido com uma nadadeira. Queria falar dos pinguins, mas se eu lembrar, eu volto, gente. E também, pessoal, a questão dos bicos, né? Da mesma forma, a gente tem bicos adaptados a diferentes formas de vida, né? Você vai ter aqui o bico de um corvo, por exemplo, que é uma ave onívora, né? Que se alimenta, tem um grande, bem generalista, né? Então você vai ter um bico que pode ser utilizado para várias funções, para se alimentar de frutos, para se alimentar de insetos, né? Você vai ter aves insetívoras aqui, né? Com um bico um pouco menor, né? Um bico que tem uma abertura lateral bem grande, isso vai facilitar, né? Aumenta bem o diâmetro, assim, né? Se a gente pode falar diâmetro da boca, assim, né? Em voo, facilita para ela capturar insetos em voo, né? Inclusive aqui a gente vai ter cerdas, né? Que vão auxiliar, né? Na captura desses insetos também, né? Uma espécie aqui que se alimenta principalmente de fruto, né? Lembra até um pouco o bico do tucano. O bico das aves de rapina, que é um bico bem forte, né? Curto, que ele vai ser usado principalmente para arrancar pedaços, né? Da carne, né? Na verdade, a maioria das aves de rapina ela mata com os pés, né? E o bico é para ir retirando a carne para ela comer. O bico do pelicano, que vai funcionar como uma rede de pesca, né? Então ele enche aqui a boca de água e vai capturando os peixes, né? Outra ave que se alimenta de peixe também, né? O pato mergulhador, só que a gente vai ter um monte, não são dentes, né? Mas são um monte de serrinhas no bico, facilita a captura dos peixes, né?
dificulta que eles deslizem entre os bicos. Bigoatinga, que fisga o peixe, né? Então ele vai dar um golpe certeiro. Essa espécie aqui, com esse tipo de bico bem característico, que ele usa para peneirar a lama, então ele põe o bico ali em corpos de água rasos, né, lamacentos, e ele faz um movimento característico. Esse movimento vai levantando sedimentos, e esses sedimentos levantados, eles vão se direcionando para a parte posterior do bico, ou anterior aqui no caso, né, proximal, vamos colocar assim, a parte proximal do bico, e aí essa lama com organismos, né, vai entrando no bico e ele vai filtrando essa lama. O pato também, que é uma ave filtradora. Flamingo, que tem um bico com a mesma finalidade dessa ave aqui, porém, né, que trabalha de forma diferente, né, ele anda com a cabeça bem baixa na água, assim, de forma que ele mantém esse bico meio que na horizontal na água e vai passando. Nesse passar, ele também vai gerar uma corrente que vai entrar matéria suspensa para ele poder se alimentar, né? Aqui espécies que se alimentam de sementes, né? Tem aqui o cruzabico, né? Que ele acaba usando para quebrar a parte dura das sementes, tá? E lembrando, pessoal, que as aves, elas têm um papel ecológico muito importante, né? A gente vai ter, por exemplo, muitas espécies que vão ser dispersoras de sementes, né? Então, isso muito atrelado também à capacidade de voo. Então, inclusive, a gente tem várias espécies de plantas que a semente, para ela poder germinar, ela precisa passar pelo trato digestório de determinada espécie de ave, por exemplo. Ela só vai se tornar apta a germinar depois que ela passar pelo trato digestório de uma ave. Ou seja, a ave come aquela semente, ela vai voar, né? E aí, quando ela for defecar, ela acaba defecando a semente e a semente pode germinar em outro lugar. Então, elas são grandes dispersoras de sementes, tá? Se alimentando dos frutos aí. E tem também as espécies, o beija-flor, que acaba sendo um polinizador também, né? Se alimenta de néctar, acaba fazendo a polinização entre diferentes plantas, tá? E tá, tinha esquecido do pica-pau. Aqui eu coloquei o pica-pau porque ele é bem peculiar, né? O pica-pau, ele se alimenta principalmente de larvas de insetos que estão dentro dos troncos das árvores. Então ele vai batendo com o bico ali, inclusive ele tem um aparato craniano extremamente resistente, tanto que até aquele capacete lá dos jogadores de futebol americano, ele foi feito inspirado nesse aparato craniano do pica-pau, porque devido às fortes pancadas que ele dá no tronco da árvore, né, para esse cérebro suportar essas pancadas. E ele vai furando essas galerias, e aí ele tem uma língua extremamente longa, chega a medir cerca de 2/3 do corpo. Note que essa língua, ela se enrola aqui por dentro do sistema nervoso central dele, né, está associada aqui às narinas, né, e ela é extremamente longa. Então, ele consegue projetar essa língua, inclusive na ponta da língua, a gente vai encontrar espinhos, né, e tem umas glândulas que produzem também uma espécie de cola que vai facilitar a captura dessas larvas aí de insetos, tá? E é isso, pessoal. Hoje foi um pouco mais rápido. Tentei não ficar... Acho que a aula passada foi muito longa, né? Vou sair aqui. Professor, Oi. eu não lembro onde eu li, mas eu tinha visto que aquele negocinho que utiliza para deixa em casa para o beija-flor ir pegar água, Ah, eu tinha lido em algum Instagram de divulgação, assim, científica que isso atrapalhava na rota de polinização, você sabe alguma coisa disso? que atrapalha. É, se a gente... Eu não sei, tá? É a Milena que perguntou, né, Milena? Isso. Então, Milena, eu vou falar assim, que você falando o que eu acho, né?
Se você começar a colocar muito desses locais, né, de alimentação artificial para o beija-flor, de certa forma ele vai se acomodar ali, né, porque é um alimento farto, né, e ele abundante, provavelmente ele vai ficar se alimentando disso e vai ficar criando essa comodidade de só se alimentar disso. Consequentemente, ele vai estar deixando de buscar o néctar em flores, né? E isso provavelmente teria uma influência negativa no processo de polinização, sim, né? Dependendo da quantidade, né, desses dispositivos que a gente colocar, eu acho que atrapalharia, sim, nesse sentido. Não sei se tem alguma coisa, pelo que você falou, já tem até, se você ouvir falar, já tem até estudos, né, voltados nesse sentido. Sim, deve atrapalhar em alguma coisa, né? Sim, deve, Obrigada. né, porque ele vai ficar acomodado ali, né, ele não vai estar polinizando flor, né, ele vai estar pegando esse recurso que está bem fácil para ele, né. Professor, Oi. e nesse mesmo sentido que a Milena perguntou, quando a gente coloca porque tem muita gente que coloca casinha para passarinho ir fazer ninho, isso também pode atrapalhar, será? Casinha para passarinho fazer ninho. Então, nesse sentido, talvez atrapalhe, porque para a espécie em si, eu acho que poderia até, dependendo, ajudar. Poderia talvez atrapalhar no sentido de um desequilíbrio ecológico, de você deixar uma espécie com maior poder competitivo do que outra, talvez. E aí isso causar um certo desequilíbrio. Porque nesse caso, se é a construção de ninho, e a construção de ninho, lógico que ecologia é extremamente complexa, né? A gente vê o que esse ninho ele vai estar interferindo, por exemplo, na árvore ou no local onde ele está sendo construído, mas dependendo, se ele não tiver uma interferência, né, assim, muito relevante, aí na verdade você estaria mais ajudando a ave, mas aí você poderia estar ajudando uma determinada espécie em detrimento de outra que ficaria, por exemplo, poderia ficar menor em termos numéricos em determinado ambiente, Ah, entendi. Eu né? pergunto isso porque o meu pai gosta de de ver De- passarinho, né, então ele ah, coloca muito tem aqueles porunguinho, não sei se o senhor já viu, que ele faz buraco e pendura na árvore. ah. Ele gosta muito disso, por isso que eu perguntei. Ah, que legal, mas eu acho que não. Pode falar para o seu pai continuar colocando, que eu acho que ele está mais ajudando do que prejudicando. Ah, que Acho que não bom tem, então. eu acho que não tem problema não. Ah, consegui abrir o bate-papo aqui, não estava. Mais dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Pode falar, Toshio. Ah, você colocou aqui, deixa eu ler aqui, ó. Não. Professor, um conhecido meu coloca frutas mais ou menos fora da validade em cima de cercas no Capaúva, onde moro. Isso chama os tucanos. Seguindo o exemplo do beija-flor, isso é ruim? Então, Toshio, eu acho também que não. Eu acho que não. Que é o mesmo caso do pai da JCL. Não, JCL, né? Desculpa, da JCL. Você mencionou o fato de estar meio fora da validade, né? Mas eu acho que não, porque eles têm, né, grande sensibilidade, né? Se for um alimento que eles vai fazer mal para eles, eles não iriam ingerir, né? Então eu acho que não tem problema nenhum também não. Os pombos gordinhos, os pombos são um grande problema. Aí sim, Edione, aí é outra questão porque os pombos se tornaram uma espécie meio que praticamente dependente do homem, né? Então, isso acaba ficando em detrimento da saúde desses animais, porque eles acabam, até tinha falado com o Edione um tempo atrás, né? Acabam comendo um monte de coisa industrializada, né? Salgadinho. Você vê eles ficam muito nas praças, ganham um monte de alimento, de fast food. Isso faz mal para eles, né? Com certeza, além de ficarem totalmente dependentes, é uma adaptação, né? Ficaram totalmente dependentes
do ser humano, de ambientes urbanos. Por outro lado, eles acabam não ficando saudáveis, e isso acaba voltando para nós, né? Porque eles acabam transmitindo muitas doenças também, né? Então é uma coisa que acaba voltando de forma negativa para a gente, né? Mas a gente está falando de uma espécie que se tornou praticamente uma praga, né? Em ambientes urbanos. Mais dúvida, pessoal? Ó, eu vou adiantar, gente, que vocês lembram, né? A gente teria mais uma aula semana que vem. Aí a gente vai ter uma janela, porque vai entrar o professor Juliano, né? Uma janela de 5 semanas, eu acho. E aí eu volto para terminar mamíferos com vocês. A parte de aves, na verdade, a parte teórica, eu terminei com vocês, gente. Então, semana que vem, provavelmente eu vou passar uma atividade, eu não vou dar uma aula síncrona. Eu posso passar atividade, se vocês quiserem, se tiverem dúvidas, também se quiserem se reunirem comigo, aí é só mandar uma mensagem. Mas a princípio eu passaria uma atividade que já ia constar como avaliação e a questão do controle de presença. E tem a possibilidade também, é que eu estou vendo isso, de passar o que seria, né? Infelizmente a gente está nesse período remoto, mas por outro lado tem a parte prática também. Eu ver se eu consigo alguma coisa, não seria prática, né? Que se aproximaria de uma prática que desse para fazer de forma remota, mas eu ainda vou ter que ver isso direitinho. E aí mas eu comunico vocês antes. Tudo bem, gente? Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Tá tudo bem? Deu para pegar bem o conteúdo de aves, porque a gente meio que está encerrando aqui o conteúdo de aves, tá? Que bom, Milena. Beleza, Bruna. Pessoal, eu vou encerrar aqui então. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar. E aí eu comunico vocês via e-mail ou via Moodle. E a gente volta a se ver mais para frente, tá? Adiantando que eu gostei muito de vocês também. Me senti super bem aqui. Uma energia muito boa. Obrigado, então, gente. Obrigado a vocês. Até a próxima, então. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.